Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Hoje nós estaremos, falando sobre, a Era Vargas. Nessa primeira videoaula eu estarei focando apenas o governo provisório, tá bom? Vamos então falar sobre Getúlio Vargas e a Revolução de 1930, tá? Getúlio Vargas, ele era de uma família proprietária, de rurais gaúchos, e ele nasceu na região de São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Ele acabou se adentrando, à vida política quando ele se tornou governador do Rio Grande do Sul, tá? Como é que vai ser essa ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, tá bom? Numa crise sucessória que estava ocorrendo, entre o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro, que nesse caso, era a tão famosa política do café com leite. Por conta dessa crise, que o Washington Luiz ele deveria colocar para ser candidato um do partido de Minas Gerais, e o Washington Luiz acabou não fazendo isso, colocando sim, um paulista, que nesse caso foi Júlio Prestes. Acabou meio que essa política do café com leite não existindo mais nessas eleições que deveriam ocorrer, no ano de 1930. E Getúlio Vargas, se aproveitando disso daí, ele acabou sendo candidato de oposição, de Júlio Prestes. Só que a gente sabe que durante aquele período ocorria, o que se chama voto de cabresto, tinha uma intervenção nas votações, e acabou que Júlio Prestes se tornou, foi eleito presidente da República. Só que, por vários setores totalmente insatisfeitos, e Getúlio Vargas se aproveitando, do assassinato que ocorreu do seu vice-presidente, que era candidato à vice-presidência, que nesse caso era João Pessoa, ele conseguiu articular um golpe, e a partir desse momento, ele conseguiu fazer com que setores insatisfeitos apoiassem ele, para que ele conseguisse subir ao poder. Entre um desses, setores foram os próprios militares aí que a gente consegue observar na imagem. Esses militares, eles é que foram, de fato, os grandes articuladores e que retiraram, o Washington Luiz da presidência e entregaram, para a mão de Getúlio Vargas. Eu até coloquei aqui na imagem para vocês, da Junta Pacificadora, que quando Washington Luiz ele acabou renunciando à presidência, ou melhor, quando ele foi retirado da presidência, acabou sumindo esses três militares aí, que nem vocês conseguem observar na imagem. Temos aqui o general, Augusto Tasso Fragoso. Temos aqui também o general, João Mena Barreto. E temos aqui o almirante, tá? Isaías de Noronha. Eles acabaram assumindo, a presidência do dia 24 de outubro de 1930 e entregaram para Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Então foram os militares os articuladores aí da Revolução de 1930 e acabaram entregando, na mão de Getúlio Vargas. Claro que a Revolução de 1930, foi uma revolução, vamos dizer assim, não uma revolução assim de guerra, de conflito, porque o Washington Luiz acabou entregando, de mão beijada da presidência, até porque ele não podia mais ser reeleito, até porque na nossa Constituição não tinha essa lei, Então, quem acabou perdendo com isso daí foi Júlio Prestes, tá bom? O Getúlio Vargas, quando ele assume, uma das principais características que ele vai acabar fazendo, aqui no Brasil na década de 30, é tentar consolidar, a industrialização no nosso país. Até porque a gente viu que no ano de 1929 houve a crise, da Bolsa de Valores de Nova York, e a gente estava vendo que o setor agrário ele não era algo bastante benéfico para o nosso país. Não só por isso,
quando ele começa a fazer essa industrialização, no setor social, né, o operariado acaba tendo um peso bastante influente, né? E a partir disso, ele vai acabar criando, né, algo que os historiadores vão chamar que é o populismo, né? O que seria o populismo? Nada mais seria, né, do que Getúlio Vargas ele tentar ter uma maior aproximação, fazer a benfeitoria para a população, tentar agradar as grandes massas, ser aquela pessoa carismática, né? Então era muito comum ele estar em contato com as crianças, né? Tá em contato com a juventude, com a classe trabalhadora, né? E essa expressão do populismo vai ser algo que vai permanecer no Brasil aí, né? Por muitos e muitos anos. Até recentemente tivemos aí um presidente, né? Um ex-presidente que tinha essa característica aí populista, tá bom? Uma coisa que Getúlio Vargas ele vai tentar resolver logo de início vai ser a questão da educação, transporte, saúde, habitação e principalmente essa questão de salários, tá? Lembrando, gente, que até na década de 30 aqui no Brasil a gente não tinha, né, uma lei trabalhista em que tinha-se salário mínimos e algo do tipo. Não, então o patrão, o preço que ele queria pagar pela sua mão de obra, ou você recebia aquilo ou você passava fome, não tinha essa questão de acordo, né? Vamos lá então, né, continuando falando um pouco mais sobre o governo provisório, né, de Getúlio Vargas. Tá. Claro que uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês, né, o populismo, né, ele vai ter os seus altos e baixos. A gente consegue observar que Getúlio Vargas ele vai prometer muita coisa, né, não só ele como os outros presidentes de caráter populista. Claro que quando essas promessas elas não são cumpridas, era muito fácil, né, esses líderes colocarem a culpa nos opositores, né, em conspiradores, em grande parte colocar, né, a culpa em inimigos externos, influência estrangeira, né? Então, essa ideologia, se não deu certo, não é por minha culpa, é por outros setores, vai ser algo até para tentar justificar a sua incompetência. Até porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, muitos presidentes, eles podem ter bons pensamentos, né, tentar fazer com que a população ela tem um maior benefício, mas isso não depende totalmente só do presidente, né? Tem que passar pela Câmara, tem que ser aprovado no Legislativo, e tem toda uma burocracia. Então, se aqueles deputados, né, eles não aceitarem essas leis, claro que elas não vão ser aprovadas, e quem acaba, né, sofrendo as consequências, nesse caso, seria o presidente aí também, ok? Vamos lá, então. Uma das primeiras práticas, né, que o Getúlio Vargas ele vai fazer, claro que quando ele assume, né, o poder, ele vai começar a moldar, né, e uma das primeiras coisas que ele vai acabar criando é fazer com que a Constituição de 1891 ela se continue no poder, mas ele meio que vai... Como é que eu posso dizer assim? Ele meio que vai tentar barrar a Constituição em alguns momentos, tá? Entre alguns desses momentos, ele vai acabar criando algo que a gente conhece como os interventores, né? E isso daqui eu peguei essa sorte que eu achei bastante interessante, porque ele vai começar a fazer o que? A substituir os governadores do estado e vai colocar os militares, né? Então, aquelas pessoas que ajudaram o Getúlio Vargas a assumir a presidência, ele vai acabar, né, meio que tentando agradecer essas pessoas. E quando ele faz essa política dos interventores, vai acabar desagradando aí muitos estados, né? Principalmente São Paulo. Até porque esses interventores, eles não sabiam de fato as necessidades daquele estado. Era muito comum, por exemplo, um interventor da Paraíba vir governar São Paulo. E como é que esse cara ele sabe das necessidades daqui de São Paulo?
Então, assim, imagine qual foi a confusão que não deu, né? Então, ele praticamente estava fazendo o quê? Rasgando a Constituição na cara, né, da população. Porque esses governadores, eles tinham sido eleitos, vamos dizer assim, democraticamente, né, pelos seus respectivos partidos políticos, e quando ele acaba colocando esses interventores, né, ele traz uma insatisfação muito grande, mas também é uma forma de tentar fortalecer, né, o seu governo, porque esses interventores, eles vão fortalecer, né, a presidência, né, o poder de Getúlio Vargas, e vai retirar qualquer tipo de opositor que possa se haver nesses estados aí, tá? Além disso, né, tudo que eu já citei para vocês e que eu não posso esquecer é que Getúlio Vargas, durante o governo provisório, né, ele vai criar duas coisas aí que vai ser muito bom e existe, né, até os dias atuais, que nesse caso aí seria a criação de 2 ministérios, tá? Nesse caso, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, tá bom? Que vai ser algo aí totalmente imprescindível para o nosso, vamos dizer assim, para a população brasileira, né? Que nem eu já tinha citado para vocês, né? Getúlio Vargas, ele vai acabar assumindo a presidência num período de bastante instabilidade. Que nem eu falei para vocês, né? Na crise de 29, quando ele assume o governo em 1930, ele vai acabar pegando algo que a gente já estudou, que foi o Convênio de Taubaté, né? O que seria o Convênio de Taubaté? Que se caso o Brasil viesse a entrar em crise, que o presidente ele teria essa obrigação de comprar o café desses grandes cafeicultores, né? E pagar pelo preço justo. Então, Getúlio Vargas, ele já vai sofrer bastante problemas econômicos, porque ele já vai ter que comprar esse café aí que ninguém quer. Então, durante esse período, ele vai pagar o preço, né, devido a esses fazendeiros, e vai queimar sacas e sacas e sacas de café. Ele vai fazer isso daí pelo motivo de não desvalorizar, né, o nosso produto mais exportado. Isso vai ser até um dos motivos, literalmente, de Getúlio Vargas ele querer investir cada vez mais na industrialização, tá bom? Além disso, né, que ele teve que assumir, né, essa dívida, ele também pegou um déficit, né, de 1,3 milhões de contos de réis, que o Washington Luiz ele já tinha deixado, né, tanto em dívida externa quanto interna. Então, assim, o Getúlio Vargas, ele assumiu um Brasil praticamente falido, né, e sendo que um dos principais atos que ele vai acabar criando, né, fazendo a contenção de despesa do governo, e ele vai aumentar muito os impostos. Então, imagine, né, o quanto que não estava difícil para Getúlio Vargas ele tentar colocar ordem na casa aí, né, com o governo totalmente quebrado. Além disso, né, eu já tô me adiantando um pouquinho aí na história, né, para depois vocês entenderem quando eu estiver falando, né, sobre a era Vargas, né, sobre o período ditatorial, ele vai acabar substituindo, tá, o 1.000 réis, que era uma moeda que era desde o período, né, que a gente vai dizer do período imperial, né, do Brasil monárquico, né, então ele vai mudar o réis e ele vai acabar substituindo a moeda pelo cruzeiro, tá bom? Tem essa charge aqui que eu coloquei para vocês que eu achei bastante interessante, que aqui fala sobre todos os períodos, né, que Getúlio Vargas ele governa. E essa charge aqui ela costuma, né, sempre cair aí em vestibulares. Então é bem comum porque ela traz um senso bastante crítico, tá? Aqui nessa primeira imagem a gente consegue observar, né, o Getúlio Vargas quando ele toma o poder na Revolução de 1930, tá? Então a gente vê ele aqui totalmente militarizado, né? Uma coisa bastante, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Bastante séria. Aqui a gente já vê ele com a faixa de presidente, tá? Quando ele é empossado. Então aqui a gente cita, né, que seria a transição do governo provisório para o governo constitucional, né? Aqui a gente consegue
observar uma imagem dele um pouco mais sóbria, ele tá aqui com a Constituição, né, na mão, e a gente diz que aqui seria o período, né, o que a gente vai dizer, né, o período da Era Vargas, de fato, né, que tem um governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que literalmente com a Constituição, né, de 37, acaba consolidando aí, né, esse poder de Getúlio Vargas. Aqui, né, nessa quarta imagem, temos Getúlio Vargas muito mais assim, vamos dizer assim, mais envelhecido, né, menos despreocupado, porque em 45, quando ele sofre o golpe, né, ele volta para sua fazenda e fica 5 anos aí, né, esperando ser eleito, né, presidente democraticamente, para poder voltar à governança do Brasil. E temos aqui, né, o último, que nem dá para vocês observarem, né, a imagem que ele tá até com uma pistola na mão e com seu pijama, que aqui vai ser um momento totalmente histórico, né, que é quando ele comete suicídio, né, durante o seu governo democrático, né, quando ele foi eleito, né, pela população brasileira de fato, mas sofrendo muita pressão aí de setores opositores, ele acabou retirando sua própria vida. Então essa charge eu achei bastante interessante eu colocar aqui para vocês, porque cita, né, todas as fases aí do governo de Getúlio Vargas. Ok? A partir desse momento, então, vamos focar sobre, né, a Revolução de 1932. Para nós, né, aqui do estado de São Paulo, é assim, uma revolta bastante simbólica, né? E é algo assim que a gente gosta de lembrar com bastante orgulho, né? Mas vamos lá, o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Aqui em São Paulo, quem assumiu, né, o governo do estado, foi um general do partido de Getúlio Vargas. E o Partido Democrático, né, como eu já tinha citado para vocês, ele tinha ajudado que Getúlio Vargas ele conseguisse assumir a presidência. Ele ficou bastante chateado porque ele achou que ele que ia assumir, né, o governo do estado de São Paulo. E acabou que isso daí não ocorreu. E não só ele não foi eleito como o governador do estado de São Paulo, quando ocorreu a política dos interventores, né, esperava-se que fosse nomeado um interventor paulista, mas não foi isso que ocorreu, né? Getúlio Vargas, ele acabou colocando, né, o tenente José Alberto Lins de Barro. E esse cara, vamos dizer assim, ele não tinha preparação nenhuma para governar o estado de São Paulo, né, esse interventor. E isso acabou trazendo uma, vamos dizer assim, uma insatisfação muito grande, né, dos paulistanos. E por conta disso, eles acabaram, né, se organizando para poder criar essa revolução. O principal motivo dessa revolução, né, que nem o próprio nome se diz, revolução constitucionalista, né, era dizendo que Getúlio Vargas ele estava indo contra a Constituição quando ele estava colocando interventores para governar São Paulo. Não só São Paulo, mas como os outros estados, né, do Brasil. E que ele deveria proclamar eleições. E Getúlio Vargas não vai aceitar isso daí, e a partir desse momento vai ter bastante confusão, né, entre o governo, né, central e entre, né, esses opositores aí paulistas, tá bom? No dia 19 de maio do ano de 1931, publicou-se um manifesto que originou-se a Liga da Defesa Paulista, tá? Que pretendia reagir ao poder, né, de Getúlio Vargas. E a partir desse momento, né, por conta de vários incidentes, Getúlio Vargas, ele, para tentar conter essas revoltas, então ele vai acabar nomeando, né, um outro interventor, que era o Laudo de Camargo, que era um civil e paulista. Só que esse Laudo de Camargo, ele não representava nenhum dos partidos políticos que tínhamos aqui em São Paulo, nem o Partido Democrático e nem o Partido Republicano Paulista. Então, assim, é como se você tivesse trocado 6 por meia dúzia. E aí,
interventor Laudo de Camargo, vendo toda essa confusão, ele falou, eu não vou ficar no meio disso daí não. E ele acabou fazendo o quê? Renunciou ao cargo. Getúlio Vargas, ele vai acabar, né, nomeando outro interventor, que nesse caso era o coronel Manuel Rabelo, que também não representava os paulistas e também não trouxe qualquer tipo de satisfação. E novamente se surgiu novos protestos, tá bom? Um dos motivos, né, da revolta de 32 ela ter tido esse alarme todo é porque alguns outros estados, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, prometeram aos paulistas que se caso eles levantassem arma contra o governo central, contra o governo de Getúlio Vargas, que eles teriam a adesão, teriam o apoio desses estados. E os paulistas, eles acreditavam que, tendo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que eles poderiam ter outros adeptos de outras regiões também que estavam insatisfeitos com essas políticas interventoras aí de Getúlio Vargas, tá bom? E acabou se ocorrendo, né, uma coligação entre o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, que acabou se criando uma coisinha chamada Frente Única Paulista, tá? A gente já observou que tá todo o cenário montado, e aí a gente consegue observar que realmente não tem como, né, não ocorrer a luta armada. Durante esse período, eu quero deixar bem claro aí para vocês, tá? Que Getúlio Vargas, ele vai acabar, né, criando um novo código eleitoral e ele vai acabar criando o voto feminino e o voto secreto. Claro que isso daí acabou trazendo bastante satisfação de vários setores aí, né? E também era uma forma de Getúlio Vargas ele meio que tentar tirar o foco do que estava ocorrendo em São Paulo. Vamos lá, então, voltando, né, novamente aqui para a Revolução de 32. Ok. No dia 2 de março, gente, de 1932, Vargas, ele vai acabar colocando, né, Pedro de Toledo como sendo o novo interventor de São Paulo, tá? Até porque esse cara, ele era um civil, ele não era um militar, ele era um civil, e ele era um paulista. Claro que Pedro de Toledo, se aproveitando de tudo isso daí, né, ele vai acabar até ficando a favor dos próprios paulistas e ele vai ser um dos grandes organizadores aí da Revolução de 32. Então, Getúlio Vargas, quando faz essa nomeação, ele sem querer acaba dando um tiro no pé, tá? E Getúlio Vargas, a partir desse momento, ele vai acabar decretando, né, uma comissão que deveria criar uma nova Constituição. Até porque, né, o principal motivo da Revolução de 32, né, que a gente tá vendo que os paulistas estão brigando aí, é muito por conta dessa nomeação de interventores. E eles diziam que a Constituição, ela deveria ser obedecida e não esquecida. E Getúlio Vargas, quando ele promete, né, criar uma nova Constituição, quando ele acaba criando essa Assembleia Legislativa, ele tentava conter essas revoltas que estavam ocorrendo aí, né, em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E não foi bem isso que aconteceu, porque tudo bem que ele estava criando essa Assembleia Legislativa, mas criar uma Constituição que era bom não estava se fazendo nada. Até que uma confusão que estava ocorrendo, né, na região do Mato Grosso, quando teve aí, né, denúncias do envolvimento do comando militar, né, de que eles estavam, vamos dizer assim, interferindo em políticas locais, né? A região de São Paulo, aproveitando essa confusão que estava ocorrendo no Mato Grosso, ela falou, meu, agora é o momento que a gente tem que ir para cima e pegar em armas e vamos declarar guerra aí ao governo central, né? E isso acabou ocorrendo no dia 9 de julho de 1932. Gente, grave bem essa data, 9 de julho de 1932, tá? Até porque a gente, aqui em São Paulo, né, temos o feriado de 9 de julho,
e acabamos não prestando muita atenção na importância desse feriado, até porque é um feriado de mês de férias, e a gente meio que não se importa, não dá muita importância, mas esse feriado, gente, para os paulistas ele tem um simbolismo muito grande, tá? Que praticamente foi a luta de São Paulo a favor da Constituição contra o governo central ditatorial. Então, isso daí tem um simbolismo muito grande aqui para o estado de São Paulo, ok? Eclodiu a guerra, né? Eclodiu a revolução, né? E aí vai acabar surgindo esses 4 personagens aqui que eu coloquei em destaque para vocês. E eles aqui vão ser a bandeira, né, da revolução. Até porque em confrontos, né, com a polícia que estava se tendo, 4 estudantes da Faculdade de Direito foram assassinados, tá? Que foram aqui o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. E é o famoso, né, símbolo MMDC. Então, esses 4 estudantes, quando eles foram assassinados, dá para vocês até observarem aqui, 9 de julho, né, de 1932, quando eles foram assassinados porque eles estavam se levantando contra o governo federal em favor da Constituição brasileira, então, né, eles acabaram sendo o símbolo, né, dessa, vamos dizer assim, dessa democracia que estava sendo totalmente, vamos dizer assim, esquecida pelo Getúlio Vargas. Aqui eu coloquei para vocês, gente, se vocês procurarem na internet, é que vocês mais vão encontrar esse monte de cartazes, né, que a gente pode dizer, chamando, né, a população do estado de São Paulo a pegarem armas e ir, né, para frente de batalha e conseguir, né, guerrear aí contra Getúlio. O que os paulistas se surpreenderam foi que eles acreditavam que iam ter adesão de vários outros estados. E não foi isso que ocorreu, né? Que quando eclodiu a Revolução, os paulistas se viram sozinhos, tá? Foi uma revolução aí que durou em torno de 2 meses, tá? E claro que por mais que os paulistas eles tivessem tentado fazer o máximo possível para lutar contra Getúlio Vargas, eles acabaram, né, tendo uma derrota aí bastante significativa, tá? Eu até coloquei essa imagem aqui que eu achei bastante interessante, porque não eram só os homens que eram chamados, as mulheres também, tá? Então as mulheres tiveram uma participação bastante ativa, né, na Revolução de 32 aí, como sendo enfermeira, costureira, né? Tudo que as mulheres pudessem fazer para participar, elas fizeram também, ok? Claro que a revolta teve a derrota, né, dos paulistas, que nem eu disse para vocês, mas os paulistas, eles acreditam que essa revolta, ela teve um significado bastante importante, porque 2 anos depois, Getúlio Vargas, ele acabou criando a Constituição de 32, tá? Que vai ser algo aqui, Constituição de 34, que vai ser algo assim bastante simbólico. Então a gente perdeu, né, a guerra, né, a revolução em questão militar, mas em compensação, né, conseguimos ganhar uma Constituição aí. Eu peguei esse slide aqui que eu achei bastante interessante para você, que aqui temos todas as constituições que o nosso país já teve. Então, temos aqui a Constituição de 24, a nossa primeira Constituição republicana, e a Constituição de 34, que eu tô falando para vocês aí, que foi, né, consequência da Revolução de 32, tá bom? E temos aqui as outras constituições, que eu não vou citar para vocês, mas nesse caso aqui eu vou citar de 37 ainda na próxima videoaula, que vai ser durante o governo de Getúlio Vargas. Tá bom? Vamos lá, então. Voltando, perdão. O que foi criado aí na Constituição de 34, tá? A Constituição de 34, que é essa minha apagadinha aqui no cantinho, tá? Ela vai acabar sendo uma Constituição baseada na Constituição da República de Weimar, que era lá da Alemanha, tá bom? E ela foi composta, né, dizendo que cada estado ela deveria eleger 2 senadores, que deveriam assumir o cargo durante 8 anos. Teria também o voto secreto, o voto feminino,
Seriam estabelecidas eleições diretas para presidente da República, exceto a primeira, tá? Que eles acreditavam que o primeiro presidente deveria ser eleito de forma indireta, né? Que foi o próprio Getúlio Vargas. Colocaram também a criação da Justiça do Trabalho. Colocaram também o Distrito Federal como sendo um estado totalmente autônomo. E também criou-se algo aí que vai ser bastante importante, né? Que vai, como é que eu posso dizer, né? Com a Justiça do Trabalho, vai acabar se criando aí, né? O que a gente vai chamar de salário mínimo, que era algo que não se tinha, né, no Brasil. Além disso, né, também vai acabar se limitando aí a algo que é chamado de habeas corpus. Lembrando que os habeas corpus é quando você meio que deixa o preso ele responder em liberdade, tá? Vamos lá então. Eu peguei algumas imagens aqui de curiosidade para vocês que eu achei bem bacana, tá? Ai, gente, Jundiaí aqui tem um acento, eu só esqueci de colocar. Uma coisa que eu queria citar para vocês é que toda cidade do estado de São Paulo sempre vai ter uma avenida chamada 9 de Julho. Então, eu peguei aqui da cidade de Jundiaí e a cidade de Salto, tá bom? Temos aqui em São Paulo, né, a Avenida 9 de Julho, que é uma avenida gigantesca aí, tá? E aqui tem alguns monumentos em homenagem, né, à Revolução de 32, né, Revolução Constitucionalista. Temos aqui o obelisco, tá, que fica lá no Ibirapuera. E temos aqui a homenagem, né, aos soldados que participaram em Campinas. No obelisco está enterrado todos os soldados, né, que participaram da Revolução de 32. A visita é gratuita e fica próximo lá ao Parque Ibirapuera. Isso daqui, gente, é algo assim de simbolismo muito grande, né? Bem importante aqui, esses soldados que foram sepultados estão aqui nesse monumento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas pode deixar no comentário. E na próxima videoaula eu estarei falando sobre os 2 outros períodos do governo de Getúlio Vargas, tá bom? Beijo, beijo, turma. Tchau, tchau.